Olá, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa aula ao vivo aqui do canal Arte Paetê, comigo, Renata Calado, que amo ensinar bordado, tanto com brilho quanto sem brilho, bordado livre, bordado à mão, para você que quer sair do zero, que quer realizar a sua ideia criativa e original no seu tecido. Hoje estou aqui para mais um desafio do ponto corrente, junto com você, com as alunas do canal Arte Paetê, que vem toda quarta-feira aqui tirar as dúvidas, principalmente trocar conhecimento, né, a respeito de bordado. Então é um momento muito especial aqui do canal que a gente reserva para estarmos juntas, né? E vou esperar aqui chegar já alguma aluna conhecida aqui do canal para perguntar se a imagem está boa, se a voz está boa, para a gente conseguir, para a nossa mesa de trabalho, realizar a nossa aula de passo a passo, o desafio do ponto corrente. E hoje, o desafio de hoje é um desafio colorido, tá? Ponto corrente multicor, para você trabalhar variações de linhas, de cores, né, de texturas nas suas criações, nos seus bordados. Mesmo se você for iniciante no bordado à mão, tenho certeza que você vai conseguir acompanhar essa aula de hoje, que está bem explicativa, no passo a passo, para a gente começar a bordar do zero, tá? Se você estiver saindo do bordado do zero, pode começar hoje aqui comigo. Aos pouquinhos você vai pegando jeito. A live ela está programada para você pausar, acompanhar o trabalho, né? Se quiser pegar linha, agulha, tecido, tá? Você pode trabalhar na aula junto comigo se quiser, tá bom? E qualquer dúvida pode entrar no chat, perguntar, que vale muito. Qualquer dúvida ou pergunta, se eu não souber responder agora, eu trago para uma próxima aula. Os pontos que nós vamos aprender hoje são pontos coloridos, variantes do ponto corrente colorido. O desafio é colocar num único pano de pontos o maior número de variantes de ponto corrente possível, tá? Os desafios da nossa quarta-feira. Isso quer dizer que já estamos aí no terceiro pano, olha só, já temos, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho ali, já temos 2 panos de pontos com variantes de ponto corrente completos, né? E vamos hoje para o número 56, eu acho, variante 56 de ponto corrente. Olha que legal, né? E vai ter muito mais, porque toda semana eu estou pesquisando para trazer para vocês novidades aí do ponto corrente. Hoje teremos ponto corrente pespontado ou costurado. É bem interessante, bem fácil de fazer e bem impactante no tecido. E também o ponto corrente amarrado. Nós vamos aprender a fazer hoje. Então, bora para o nosso passo a passo. Olha, ainda não tem ninguém no chat, hein? Entrem aí no chat e me digam se o som está bom e se a imagem está boa para a gente começar a trabalhar, tá bom? Vamos ver. Ivoneide. Oi, Ivoneide, tudo bom? Olha, de Ribeirão Preto, que legal. Gostando muito das aulas, imagem aqui perfeita, que maravilha. Obrigada, Ivoneide. Muito obrigada pelo carinho, por ter entrado no chat e ter me ajudado, viu? É muito importante essa colaboração das alunas em dizer se está tudo ok para a gente fazer uma aula bem legal. Então, bora trabalhar, vamos colocar a mão na massa, né? Ivoneide que está aqui comigo, vamos ver aí se o pessoal da turma do Arte Paetê chega mais aí, né? Para a gente começar, imagina, eu que agradeço, para a gente botar a nossa mão na massa. Então, agora é o momento do ajuste, né? Vou colocar o celular no suporte, vou arrumar ali a nossa linha, a nossa agulha, para a gente começar a bordar, tá bom? E a luz também, né? E aí vocês vão me dizendo se está tudo bem. Olha aí a nossa mesa de trabalho, ó. Cheia de materiais aqui, ali no cantinho, as linhas, tesoura, ó. Como é legal a gente se organizar, né? É importante a gente se organizar com o que a gente vai trabalhar previamente, que aí fica tudo na mão, né, gente? Não é verdade? Tudo muito bom. Obrigada pelos likes, quem já está deixando like. Só um momentinho, com licença aqui, hein? Tirar um pouquinho o microfone.
para poder encaixar. Ó, a Claudete chegou aí. Oi, Claudete. Como é que tá, minha querida? Deixa eu botar o microfone de novo aqui. A Claudete já estava atenta na aula também, né, Claudete? Ah, sim, tudo bem, Claudete? Que bom, chegou. Olha, a Ivoneide já me deu aí uma baita ajuda, dizendo que a imagem tá boa, o som também. E nós já vamos colocar a mão na massa. Coisa boa. Viu, meninas? Se quiserem acompanhar, já sabe, né? Só pegar o tecido, linha e agulha, e a gente vai trabalhando juntas, tá bom? Nossa luz aqui agora bem melhor, né? Preciso iluminar aqui para vocês verem bem. Oi, Marluce! Maravilha, vamos chegando. Boa noite. Cada aula aprendemos muito mais. Muito obrigada. Obrigada a você, Marluce, pela presença, viu? Muito querida, essa turma do Arte Paetê. É uma turma muito linda. Que coisa boa. Tudo bem, tudo bem. Muito corrido, né? Férias escolares. A criançada fica por aí, a gente tem que cuidar. E é assim, né? E administrar tudo. Vocês também devem ser assim, essa correria. Mas hoje vamos dar aquela paradinha para bordar, né, meninas? Olha, não notem minhas mãos, está tudo manchado, que eu usei tinta. Hoje as minhas mãos aqui estão assim, ó. Mão de guerra. Tudo manchadinha. Aguardando a aula desde quarta-feira passada. Ai, pois é, olha, gente, esse negócio das férias escolares, eu quase não consegui botar videoaula no canal, né? Mas estamos aí. Quarta-feira chegou. Meninas, vamos fazer. Olha, eu coloquei aqui os risquinhos do ponto de hoje, tá? Mas eu coloquei mais um, porque se der tempo, a gente passa para o pano de pontos o ponto corrente triplo, aquele triangular, que foi, se eu não me engano, deixa eu ver, a Laucíria que pediu para trazer, tá bom? Então vamos lá. Olha, eu vou começar fazendo ponto corrente simples. Vamos dar uma revisada no ponto corrente simples, meninas? Vou trabalhar com linha de meada inteira, tá? Os 6 fios completos da linha da meada, bem tranquilo. E me contem vocês como é que vocês estão, né? Como é que está o bordado? Quem está no pano de pontos ainda? Ou quem está acompanhando aqui, ou quem já está chegando pela primeira vez aqui. Olha, meninas, tem o pano de pontos número 1. Depois eu vou mostrar para vocês número 1, número 2 e agora estamos no número 3, né? Olha, na aula passada, ó, trabalhamos aqui esse ponto maravilhoso, né? Muito lindinho, que é o ponto 55, 54 aqui, ó, que nós trabalhamos, né? Bem interessante. Então, vale a pena estar dando uma olhadinha também, quem não viu ainda, tá? Variantes do ponto corrente. Olha, estou trabalhando... quem quer fazer o padrão de tamanho, isso é muito importante eu mostrar para vocês, meninas. Ó, o padrãozinho do tamanho do meu pano de pontos é de 32 por 17, tá? Eu deixo ainda um pouquinho, ó. Eu deixo um pouquinho de tecido, né? Para depois eu poder virar e costurar o meu caderno, tá? E o meu pano de pontos um no outro, tá bom? Eu até vou fazer depois um vídeo mostrando como que eu vou costurar um no outro, tá bom? Para mostrar para vocês, ó. 32 por 17. Mas vocês podem fazer o paninho de pontos de vocês do tamanho que vocês quiserem, organizar da forma que vocês quiserem, tá bom? Eu mostro apenas para quem quer fazer igual, né? Se tiver vontade de fazer, pode fazer também no mesmo padrão que eu estou fazendo aqui. Depois eu vou mostrar o resultado final de todos os panos de pontos para vocês. Vamos lá, meninas. Então, estou trabalhando hoje com a lona, tá? É um algodão um pouquinho mais grosso. No primeiro paninho de ponto do canal, eu trabalhei com lona. Esse aqui, ó, eu trabalhei com algodão fino. Então, vocês podem trabalhar com lona, com algodão fino, podem trabalhar com o tecido da sacaria, tá? Tecido que for que você gostar mais de trabalhar, tá bom? Vou trabalhar aqui a mão livre mesmo hoje, sem o bastidor, tá?
Quem estiver trabalhando com tecido muito fininho, pode colocar o bastidor para ajudar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos relembrar o ponto corrente? Olha, vou fazer o ponto corrente normal aqui, tá bom? Que sai aqui, ó, do tecido, né? Do verso para frente do tecido, jogo a linha para a esquerda e volto lá no primeiro pontinho. Determino o tamanho do ponto. Olha só, vou fazer um pontinho aqui, aproximadamente deve ter um meio centímetro esse pontinho ali, sabe? Uns 5 milímetros, bem pequenininho, tá? E eu tô trabalhando com uma agulhinha mais grossa, tá, meninas? Por quê? Porque eu tô trabalhando com a lona, é um tecido mais grosso, tá? Se vocês estiverem trabalhando com tecido mais fino, pode trabalhar com uma agulha mais fininha, linha também de bordar, a agulha de bordado, né? E a linha de bordado, tá? Bem tranquilo, vocês vão adequando a agulha e a linha, né? Ao tecido que vocês estão usando, tá legal? Aqui eu fiz aqui eu fiz um desse tamanho aqui e ali aumentei, estão vendo, ó? Ficou com um tamanho um pouco diferente. Eu vou deixar, o ideal é que o padrão do tamanho do ponto saia o mesmo, tá, meninas? Não precisa ser milimetricamente igual, mas o ideal é que você mantenha um equilíbrio, tá? Entre o tamanho de cada elo de corrente. Se você for iniciante no bordado, né, não tiver muita prática, você pode sentir dificuldade de início, tá? Então, é importante, se você não souber trabalhar essa distância aqui no olhômetro, tá bom? Você pode contar os fios da trama, você pode marcar na régua de 5 milímetros em 5 milímetros, sabe? Se você quiser, tá? Para treinar o olhar. Se não, você pode diretamente, né, ir experimentando, tá? O tamanho do seu ponto. Então, vamos lá, ó. Jogamos para a esquerda, entramos aqui aonde nós saímos, né? Determinamos o tamanho do ponto, passamos a linha por trás da agulha, né? E saímos. Porque você usou os 6 fios, posso usar menos? Pode usar menos. Sabe por que eu usei 6? Porque eu estou trabalhando com tecido bem grossinho, agulha bem grossa, tá, Marluce? Você pode trabalhar com menos, pode trabalhar com 4 fios, com 3 fios. Meninas, muito importante essa relação, linha, agulha e tecido, lembram? Se vocês estiverem trabalhando com tecido mais fino, pode trabalhar com linhas mais finas e agulhas mais finas. Se estiverem trabalhando com tecidos mais grossos, podemos trabalhar com linhas e agulhas mais grossinhas, tá bom? O que é importante? Importante é você encontrar um equilíbrio entre esses materiais, tá? Até por isso, eu hoje estou trabalhando com a lona, porque é legal, imagina, querida, estou aqui para responder vocês. É legal que vocês variem o tipo de tecido. Eu ainda vou fazer um pano de ponto com tecido de sacaria, para a gente colocar no nosso caderninho também. Vocês lembram que na live passada, cadê? Eu trouxe para vocês essa amostra aqui de tecidinho? Vocês lembram, meninas? Que eu falei para vocês, ó, a gente pode bordar em qualquer tecido, né? Lembra que eu mostrei para vocês essa amostrinha de tecidos que eu tenho? Por quê? Se a gente adequar linha e agulha, a gente consegue bordar em qualquer tipo de tecido. Então, o nosso conjunto de pano de pontos aqui, a gente vai acabar também mudando um pouquinho os tecidos para que vocês também não se sintam tão presas a um tipo de tecido só, que isso desenvolve muito a nossa habilidade no bordado, não é mesmo? E é isso aí, meninas. Quanto mais a gente variar os materiais, olha, muito mais experiências nós vamos pegando, desenvolvendo no bordado, né? Então, para fazer esse pontinho aqui, tá? Essa variante, o nome dela, anotem aí, meninas, número 56 é ponto corrente pespontado ou costurado. Vou pegar aqui um bloquinho, que aí eu escrevo aqui, deixa eu ver, e aí vocês também podem anotar se quiserem, tá? Então, a variante de hoje
botar no bloquinho aqui. Eu sei que vocês já têm o caderninho de vocês, né? Vocês já têm o caderninho de vocês aí, ó. Então, a variante 56, tá? Nossa variante 56 é a variante, é o ponto corrente, ó, pespontado. Eu só fiz a base, né? Nós vamos pespontar agora. Ou costurado. Agora que vem o segredinho, tá? Então, ponto corrente pespontado ou costurado. Agora que vem o segredinho. Vou deixar aqui no cantinho para vocês olharem. Meninas, agora vocês vão ver que a gente vai misturar um ponto básico do bordado aqui, que nada mais, nada menos é o ponto atrás. A gente vai trabalhar um ponto atrás com a linha contrastante. Aqui eu estou trabalhando tom de verde escuro com um tom de verde mais claro, tá? E nós vamos, então, olha que legal, trabalhar o ponto atrás, que é um ponto básico do bordado para quem é iniciante, né? Então, é por isso que eu digo que a aula de hoje está ótima para quem quer começar. Tá perfeito, porque tá tudo muito simples, muito básico do bordado hoje, tá? Ó, aqui eu vou fazer um arrematezinho, aproveitei a própria alcinha. Oi, Zilma, tudo bem, querida? Beijinho, beijo no coração, tudo bom? Que bom que chegou, coisa boa. Estamos só começando aqui, hein? Olha, meninas, vamos lá. Vamos fazer o nosso pespontado na corrente. E aí que é legal que vocês podem variar os materiais, vocês podem variar tipo de linha, né? Cores, tá? E também inserir materiais. Vocês podem pegar no pesponto e colocar miçanguinha se quiserem, que fica muito legal, tá? Vamos começar? Vamos ver como é que faz? Ó, essa variante do ponto corrente pespontado, eu pulo a primeira corrente. Agora eu bordei assim, né? Eu vou botar aqui na horizontal, que vai ficar melhor para a gente trabalhar o ponto atrás, tá? Para vocês entenderem que é o ponto atrás. Pulo a primeira corrente e venho com a agulha aqui, ó. Bem no meio, ó. Bem no meinho, tá? Ó. São quantos fios, Marlúcia? A mesma quantidade, 6 fios, tá? Estou usando 6. A quantidade de fios vocês podem mudar também, tá bom? Nesse pesponto, tá? Então, vocês vão usar a criatividade de vocês e variar os materiaizinhos. Esse ponto aqui, a gente pode fazer das mais variadas formas, com os mais variados materiais, tá? E cores também. Ó, eu saí, gente, ali de dentro, ó. Tá vendo, ó? Aqui do segundo ponto, tá? Passei pelo meio dele, ó. Ó, aqui tá o espacinho do ponto corrente, ó. Estão vendo? Só para ver onde é que entra ali, ó. Ó. Bem legal, dá para ver bem, ó. Tá? Usei 6 fios de meada, tá? Ó, bem no meinho eu saí. E agora? Agora eu vou voltar aqui, ó, ponto atrás. Volto para trás, né? Tem aquela minha aula do ponto atrás, né, bem completa. Depois eu vou deixar aqui para vocês. E é o ponto atrás unido que nós vamos fazer. Ó, fiz o ponto atrás. Esse ponto é simples e fica impactante no tecido. Eu gostei muito dele. Ó, vamos lá. Agora vamos para o próximo, tá? Agora eu não pulo mais, tá? Agora eu venho para o próximo, ó. Próximo elo de corrente bem no meio, ao centro. E vou fazer o quê? E vou voltar, ó, lá juntinho, no ponto aonde eu fiz ali, né, entre uma corrente e outra, ó. Volto, é ponto atrás, tá, meninas? Ponto atrás, bem simples. Ui, aqui dei uma puxada aqui quando... Ah, foi, eu puxei o nó, por isso. Vou arrumar aqui, tá, meninas? Que deu um puxãozinho no nó ali. Pronto. Não queria puxar tanto, né? Mas fica muito legal esse ponto
porque a gente pode soltar muito a criatividade com ele, ó. Muitas ideias legais. E a gente pode estar trabalhando com esse ponto. Olha que lindão que fica. Interessante, né? Eu não sei, meninas, o que estão achando? Eu adoro esse pontinho, adorei ele, hein? Pesquisei há pouco tempo, encontrei ele e falei, vou levar para as meninas, que é mais um pontinho aí para a gente estar trabalhando, né? No bordado. Ó, simples, né, meninas? Essa variante do ponto corrente. Quem já conhecia o ponto corrente pespontado ou costurado? Quero ver quem é que já conhecia, ou que já conhecia com outro nome, hein, meninas? Conheciam com outro nome? Vamos ver. Tá todo mundo bordando, né? Já sei. Todo mundo tá bordando, aí não dá para escrever, né? É isso? Tomara, viu? Que vocês estejam bordando junto comigo. Fico bem feliz quando a gente tá fazendo aulas juntas, né? Bordando juntas. Aí não dá para bordar e escrever no chat, né, gente? Não conhecia, Marluce? Gostou? Que legal, também adorei. Ah, eu tenho certeza que vocês já vão ter outras ideias aqui com esse ponto, hein? Para variar ele ainda mais. Eu já tive uma ideia aqui ainda há pouco. Vamos ver o efeito dele de longe. Olha que legal, olha só. Que ponto interessante esse ponto, gente. Conhecia a Claudete, conhecia, mas nunca usei. Usa, Claudete. Olha, eu já tive uma outra ideia aqui. Fazer uma barra aqui embaixo e depois trabalhar com a linha e agulha nesses pespontos aqui, trabalhando cruz, trabalhando um trançado. Pode ficar interessante, hein? Já tem aula, nós vamos fazer aqui, trocar umas ideias aqui com esse ponto. Olha, eu vou arrematar e aí nós vamos para o segundo, tá? O segundo ponto é bem legal também. Ele também é bem simples de fazer. Não é nada difícil, vocês vão ver. Se tiverem dúvida, meninas, vão colocando, né? No chat, tá? Agora eu vou mudar um pouco a linha, ó. Vou trabalhar com um tipo de linha diferente. Olha lá, ó. Vou trabalhar 6 fios da meada de um azul marinho. E vou trabalhar com um fio de cordãozinho laranja. Olha aí, ó. De cordinha laranja, tá? O ponto, que a gente chama de ponto amarrado, eu vou trabalhar, essa variante aqui é ponto corrente amarrada, tá? Então, eu vou trabalhar 2 correntes, uma do lado da outra. Vamos lá? Vamos fazer 2 carreirinhas de corrente, uma do ladinho da outra. Vamos ver aqui. Não bordo na hora da aula, prefiro prestar atenção para não perder nenhum detalhe. Legal, Marluce, bacana. Também, cada um tem um jeitinho, né? Cada um tem um jeitinho de fazer. A Ingrid gosta de... Eu lembrei da Ingrid agora. A Ingrid, ela reduz a velocidade e ela vai fazendo. Reduz a velocidade da aula. Acho muito legal também a técnica da Ingrid. Cada um tem um jeitinho de aprender pela internet, né, meninas? Isso é muito legal. A gente desenvolver nosso próprio método para aprender, né? Para a gente aprender pela internet. Né? Bem interessante. Eu acho que eu já até falei em alguns vídeos aqui para vocês sobre essa questão da gente desenvolver o nosso próprio meio, o nosso próprio jeito de aprender pela internet. Então, eu acabei dando algumas dicas que é muito importante a gente sempre assistir. Não sei se vocês lembram que eu já falei, né? No mesmo ponto de bordado, a gente... Ah, você também reduz? Também reduz a velocidade. Ainda repete, é isso aí. Que legal, coisa boa. Que bom. Viu? E aí, legal você pegar um mesmo ponto e assistir a aula de passo a passo de várias professoras diferentes. Isso é bem legal também. Ajuda muito, sabe, a gente a
desenvolver a nossa capacidade de observação, né? Porque cada professora tem um jeito de ensinar. Você pode escolher também aprender daí com aquela pessoa que você acha que você consegue compreender melhor, né? Então é muito importante a gente estar aberto também ao diferente, a modos diferentes, né, de se aprender uma mesma coisa. É isso que eu queria dizer. Existem maneiras diferentes de se aprender uma mesma coisa, né? E isso é muito legal da gente estar desenvolvendo no aprendizado pela internet, porque é pura observação, né? Muito importante que a gente observe. Olha aí, ó. Aqui, meninas, fiz uma carreirinha, né? Agora eu vou fazer a próxima, tá? Aqui nós temos que trabalhar duas carreiras de ponto corrente, bem próximos uma da outra, tá? Vou pegar meu cortador aqui, tô com um tesourão aqui, bem próximo umas das outras. Quero agradecer os likes, muito obrigada, viu? Ao carinho de vocês, tá? Muito obrigada mesmo. Lembrando que as nossas aulas não têm propaganda, as aulas ao vivo eu não libero propaganda, tá, gente? Então, quem puder colaborar com um like, com um valeu demais, com um superchat, fique à vontade, tá? Se estiver valendo a pena para você essa aula. Comentário no chat é um super, né? Uma super colaboração. Então, vale muito, tá? Vocês estarem aqui juntinhas comigo, tá bom? Olha, o ideal era que a gente encostasse um no outro, tá? Eu vou deixar afastadinho, mas você pode encostar um pouco mais, tá, meninas? Não precisa deixar muito afastado, não. Acabou que ficou afastadinho, né? Aqui, quando a gente trabalha ponto corrente assim, um do ladinho do outro, tem que tomar o cuidado de manter o mesmo padrãozinho do ponto, né? E a gente, ó, 3, 3, né? Agora o quarto ponto, vamos manter o padrãozinho, ó. Então, aqui a base desse pontinho. Oi, Margarida, obrigada. Tudo bem? Coisa boa. Obrigada, viu, pelo carinho. Ó, então aqui vocês podem variar essa distância, tá? Anota aí, Marlúcia, ó, que aqui pode fazer bem juntinho, tá? Não precisa separar, não. Até o correto era fazer juntinho. Eu acabei fazendo a linha muito afastadinha, tá? Mas eu vou deixar, não tem problema. Vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar um pouquinho diferente da foto da capa da live. Que coisa boa. Vamos lá, vamos lá. Vamos botar a mão na massa, hein? Depois eu quero ver vocês colocarem a fotinho do pano de ponto de vocês lá na nossa comunidade. Não esqueçam. Olha, eu estou sentindo falta das nossas amigas aqui, hein? Olha, eu não quero cometer o pecado de citar nome, porque é capaz de esquecer de alguém e ficar chateada, né? Mas tem muita aluna hoje que não apareceu aí, hein? Mas tem aluna nova chegando também, né? Que coisa boa. É que às vezes é difícil, né, gente? Tem esse período de férias escolares, geralmente as famílias se ajudam, se reúnem, né? Quando tem criança, fica difícil mesmo, mas tenho certeza que depois as alunas vão estar por aí assistindo quando a live for para o canal, né? E aí pode deixar o comentário lá também, tá? Então, um beijo em cada uma das alunas aqui do canal, que estão sempre quarta-feira aqui. E é muito bom sentir o carinho de vocês aqui. Olha, agora é que vem a variante, né? Porque até agora a gente fez ponto corrente. Agora eu vou pegar aqui, ó, a nossa linha de cordãozinho. Você pode trabalhar a linha texturizada, você pode trabalhar a linha matizada. Você pode fazer a variação de material que você quiser, tá? Tá bom? Então aí você vai depois soltar a sua criatividade aí, né? Ui, essa minha... Ah, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar a agulha, meninas. Vamos ver se eu consigo trocar essa agulha. Ó, a Drica chegou aí, ó. Foi só falar que eu tava sentindo falta, né? Tudo bom, Drica? Que coisa boa, conseguiu chegar. Que bom.
Então, espero que vocês estejam bem, viu? Foi só falar, né, Drica? A Drica e os emojis, ó. Coisa boa. Então, vamos lá. Eu troquei aqui por uma agulha. Gente, por que eu troquei por uma agulha de pontinha redonda, tá? Porque agora eu não quero beliscar a trama do tecido. Vocês lembram? Ó, eu estava trabalhando com essa aqui que é ponta fina, tá? Chamou, eu vim. Chamou, a Drica tá aí, né, Drica? Coisa boa. Olha, meninas, aqui, ó, estão vendo? Deixa eu botar aqui, que aí vocês vão ver melhor. Ó, uma ponta fina e outra redonda, olha lá, ó. Estão vendo? Tá? Então, a de ponta fina eu deixei de lado, peguei a ponta redonda, porque eu não quero pegar o tecido, tá? A trama do tecido. Olha que legal essa variante, que é o ponto corrente amarrado. Entre a base, ó, entre as duas bases, agora é que vem a variação, hein? Entre as duas bases, eu saio com a linha aqui no meio, tá? Ó, e agora? Agora eu vou pegar uma linha do elo aqui da direita, ó, a linha de dentro, tá? A linha de dentro do elo da esquerda, tá bom? Então, eu passei, ó, sem pegar o tecido, tá, meninas? Eu não belisco a trama do tecido, olha lá, ó. Tá bom? Pronto. Beleza. E agora? Agora eu vou virar um pouquinho aqui, ó, nosso tecidinho, porque nós vamos fazer a amarração, tá? Ó, vamos passar por cima e por baixo, tá? Olha lá, ó. Deixei a agulha na transversal, que ela fazia devagarinho para Claudete, as meninas ali, a Marluce, todos vocês poderem olhar com calma e anotar se for preciso, tá? Ó, entro aqui no fio do elo, do primeiro elo, fio de dentro, e no fio de dentro do segundo elo, da parte de dentro. Deixo a agulha ali, tá? Agora eu faço a amarração, ó. Olha lá. Por cima e por baixo. Um nozinho, tá? E agora? Agora eu venho puxando, ó. Pronto, fiz um nó. Bora lá, vamos de novo. Fio da parte de dentro. Minha mão tá toda manchada hoje, né? Falei para vocês. Ó, por cima e por dentro da agulha. E venho, trabalho um nozinho. Essa variação aqui chama-se ponto corrente amarrado. A gente vem nada mais, nada menos que amarrando uma correntezinha na outra. Olha lá, ó. Seguro, né? Por cima, por trás e vem. Pronto. Olha que legal esse ponto, gente. Que bacana. Legal, né? Legal, né, Drica? Para fazer com linhas rústicas, né? Daquele, bem o estilo que você gosta. Ó, tô trabalhando com uma linha de cordinha, ó. Eu tô trabalhando meada misturado com cordinha. A linha laranja é cordinha, ó. Como se fosse ponto coral, sem pegar o tecido. Isso, exato. É isso aí, tá? O ponto de nozinho, também tem um pessoal que chama de ponto enodado. Tem um pessoal que chama de ponto enodado. Eu vou deixar umas videoaulas de ponto de nozinho aqui depois, para vocês olharem, que eu acho bem legal a gente estar relembrando, sabe? Eu acho que eu tenho uma playlist com ponto com nó. Não sei se eu tenho, acho que eu tenho sim aqui no canal. Depois eu vou dar uma investigada e vou deixar vinculado a essa aula para vocês, tá? Gente, eu amei essa variação aqui de ponto corrente. Achei muito legal. Fora que você pode colocar pedraria, você pode colocar pedrinha no meio, né? Também, sabe? Fica muito interessante.
tanto aqui nesse quanto nesse. Vocês podem colocar pedraria, hein, meninas, tá? Se quiser trabalhar com pedrariazinha. Depois a gente pode até fazer uma variação aqui. Não conhecia, gostei muito. Claudete, que legal, né, Claudete? Ó, mais um para nossa coleção, né? Gente, vocês acreditam? 57 variações de ponto corrente? Tá demais, né? Será que a gente chega em 100 variações de ponto corrente? Olha, se a gente não chegar, a gente dá um jeito, a gente inventa, né? Vamos botar nova meta agora, ó. Vamos botar nova meta. A meta é chegar em 100 variações de ponto corrente. Será que a gente consegue? Mais 50? Ah, não sei se tem, não. Olha aí, meninas, que legal. Agora nós vamos descer com a agulha para o verso do tecido. Ó, chegou aqui no último nozinho, ó. Só desce, pronto. Desce com a linha, fechou. Olha, ficou bacana, hein? Que legal. Então, o nome desse ponto aqui, 57, a gente colocou aqui no bloquinho 56, né? Deixa eu colocar aqui o 57, ó. Você pode ir anotando assim também, colocando o número e colocando o nome, ó. Vocês podem fazer uma legenda assim, ó. 57, vou abreviar aqui. Ponto corrente, né? Corrente, corrente amarrado. Eu conheço, tá? Como esse nome, amarrado. Mas, se vocês conhecerem outro nome, depois vocês me contem, tá? Que pode ser que tenha outro nome. Tá legal? Ponto corrente amarrado, é o 57. Muito bem, vamos ver se temos tempo? Temos tempo. Olha, eu sei que a Laucira não está na aula hoje, tá? Mas até em homenagem a vocês que estão aqui hoje, a todas as meninas que assistem às aulas de quarta-feira e não estão aqui hoje, eu vou atender o pedido da Lau, que ela pediu para eu colocar no pano de pontos o ponto corrente triangular, tá? A variante de ponto corrente triangular. Eu cheguei a colocar no canal, numa videoaula, certo? Mas, meninas, eu não tinha colocado ainda no nosso pano de pontos. Eu fui procurar e não tinha. Então, nós vamos trabalhar ponto corrente triplo, tá bom? Vamos lá? Vamos ver se eu vou acertar? Ih, ai, ai. Vamos ver, né? Olha, vou trabalhar com linha matizada, tá? E com linha de cor lisa. Também ambas são de meada, tá? E trabalhando com 6 fios. Lembrando que eu estou trabalhando com lona, por isso que eu estou trabalhando com fios um pouquinho mais grossos, tá, meninas? Certinho? Então, bora lá. Quem não aprendeu ponto corrente ainda, vai aprender, hein? Oh, meu Deus, porque eu estou fazendo ponto corrente na aula hoje. Olha, já é deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. É a quarta vez que eu faço a base de ponto corrente. Vamos trabalhar o corrente invertido? Para a gente treinar um pouquinho do invertido? Ó, vou começar cá de cima. Olha aí, vamos lá. Ah, eu também adoro, Drica. A Drica está dizendo ali que adora tecidos e linhas grossas, que é a cara dela. Assim, mas olha, eu também gosto muito de trabalhar com esse estilo, né? Mais rústico. Acho lindo demais. É lindo demais, né? Eu amo também, Drica. Também é legal, né? A gente olhar um bordado assim clássico, refinado, é muito bonito também. Mas eu também simpatizo demais com o resultado do trabalho rústico. Olha só, vocês viram que eu fiz aqui, né? Fiz um pesponto, saí aqui abaixo determinando o tamanho do ponto corrente e vim aqui com a agulha, passei a linha pelo pesponto que eu fiz e voltei no mesmo local, né? Aí eu fiz, ó, um elo de corrente invertido, tá? E agora,
Agora eu venho aqui abaixo um pouquinho, mais ou menos o mesmo tamanho do ponto, né? Que eu quero trabalhar. Aqui eu tô fazendo corrente invertida, ó. E vou passar aqui por dentro. E desço. E aí viemos, né? Ó, fiz um tamanho maior que o outro. Tudo bem, não tem problema não. Aqui ele também puxa um pouquinho, depois que a gente passa aqui, ele fecha um pouquinho o ponto, né? Tem que cuidar para não puxar demais esse ponto corrente invertido, para ele ficar mais padrão, né, gente? Mas é aquela coisa, cada um vai no seu tempo, do seu jeitinho, trabalhando, tá? Da forma que consegue. O importante é você sair do zero, né, no bordado, não ficar só olhando. O importante é você praticar, realmente colocar a mão na massa, pegar o tecido, pegar a linha, pegar a agulha, pega aqui você tiver, tá? Se você está assistindo essa aula agora, ainda não é aluno, está chegando novo no canal, pega o tecido que você tem em casa, tá? Não precisa comprar nada especial. Pede uma agulha emprestada. Se você não tem, pede uma agulha emprestada para alguém que faça costura à mão, pega uma linha e vem treinar. Porque o importante é começar. Depois que você tiver segurança, né, de trabalhar em definitivo, aí você investe em materiais, né, que são um pouco mais caros, né, gente? Tá? Então, começa com o que você tem, tá bom? Não deixe de bordar porque você não tem tal linha, tal agulha. Bobagem. É uma linha, uma agulha e um pedaço de tecido. É o que você precisa para começar, tá? Não tem mistério, não. O negócio é começar. Ih, deu um nó aqui. Danou-se agora. Será que eu consigo desfazer esse nó? Desfiz. A linha começou a soltar muito. Pronto. Ó, fiz um. Olha lá. Muito bem. Agora eu vou arrematar rapidinho. Vamos fazer o outro. Isso aqui é a base, tá? Ponto corrente triangular, a gente chama, tá? Ou, como é que é? Ponto corrente triplo, tá? Esse é o que eu tô fazendo aqui, essa variação. Vou até escrever, porque senão depois eu esqueço. Eu também esqueço, tá? Não é só vocês, não. Eu esqueço também. Ó, vamos lá. 58. Esse é o nosso desafio, né? Ponto corrente triplo, tá? Em homenagem aí a Marluce que pediu, hein? Ou triangular. Triangular. Meninas, eu tenho triangular. Será que tem chapéuzinho aqui? Não lembro, acho que não, né? Bom, tiver errado, depois corrige isso aqui. Triangular. Tá. Eu lembro que eu tenho aula, tá? De passo a passo, vídeo aula desse ponto já no canal. Mas como é ponto corrente, a gente tem que colocar aqui no nosso pano de pontos, né, meninas? Opa, tô fazendo invertido, né? Vou continuar fazendo invertido aqui. Só que aqui eu tenho que fazer a mesma quantidade. Ai, 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 será que eu vou conseguir fazer? Que aqui saiu de um tamanho, depois saiu de outro. Aqui tem um bem pequenininho, dois médio, três ficou grande. Ai, meu Deus, vamos lá. Vou tentar fazer do mesmo tamanho aqui, hein? Começar igualzinho. Ah, danou-se. Triangular sem acento. Ah, obrigada, Drica. A Drica é boa no português. Ai, ai, ai. Eu, às vezes, me enrosco no português aqui, viu? Tem que buscar o dicionário. Ah, eu vou no dicionário, gente. Tem vergonha de dizer isso, não. Vou no dicionário, e daí eu aprendo, né? E aí pronto, depois que a gente aprende, a gente não erra mais, né, Drica? A gente aprende e não erra mais. A Drica é atenta, é super atenta.
Inteligente que é danada. É amigo mesmo. Sim, sim, eu adoro usar dicionário quando estou fazendo uma leitura. Gente, eu estou fazendo uma leitura e tem uma palavra que eu não entendo, eu já grifo a palavra, né? Já, já anoto a palavra e já vou buscar. Porque o que que adianta a gente ler sem compreender o que está lendo? É muito ruim, né? É muito ruim. A gente precisa ler e compreender, né? Se a gente não sabe o significado das palavras, como é que a gente vai compreender? É bem isso mesmo, né? Tem que ir no dicionário. E eu gosto de dicionário do livro mesmo, sabe? Que hoje em dia na internet tem muito, né? Tem os dicionários bons online, né? Você coloca lá na barra de pesquisa a palavra, põe em pesquisa significado, né? Põe a palavra e põe significado. Já aparece ali um monte de dicionário, bem legal. Ai, mas eu gosto de folhear ainda livro, sabe? Olha do avesso. Olhe no avesso que dá para ver o tamanho do ponto. A Marluce colocou. Tá. Sim, é verdade, Marluce. Ó, até que não tá tão aqui no início, ó, no início que eu dei uma rateada aqui, ó. Mas depois eu vim regulando ele, ó. É que eu inventei de fazer o invertido, né? Devia ter feito o corrente comum, simples, ficar mais fácil. Mas eu consegui colocar a mesma quantidade, ó. Consegui, meninas, colocar a mesma quantidade. Se aprende com os erros, é isso aí. A gente aprende errando e se a gente erra, é porque a gente está tentando fazer. Não comete erro quem não tenta, né, gente? Tem que tentar. Olha aí, deu certo. Meninas, essa aqui é a base para o nosso variante, né? Ponto corrente triangular ou ponto corrente triplo. Oh, meu Deus, eu esqueço. É triplo ou triangular. Agora, eu vou pegar essa linha matizada, ó. Quero ver o que vai dar. Pegar essa linha matizada e nós vamos trabalhar a ideia do triângulo, do ponto corrente triangular. Não sei como vai ficar, meninas. Não tenho a mínima ideia. Que é a primeira vez que eu estou experimentando com linha matizada, tá? Mas, bora lá. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, deixa eu me lembrar. Ah, sim. Venho aqui, ó, no meio, tá? Olha lá, vamos ver se eu vou fazer certo. Passo aqui na segunda, ó. Eu pulo aqui essa primeira. Gente, eu não estudei para fazer esse ponto. E agora? Pulo na primeira, eu passo na primeira. Ai, ai, ai. Peraí, agora a memória deu nó. Peraí que eu vou pegar aqui para a gente poder. Vou pegar a minha cola aqui da minha aula. Porque, meninas, quem lembra como que é isso aqui? Eu queria colocar para lá o Cira, o ponto triangular, só que não estava planejado para aula, não. Então, o que que aconteceu? Eu vou lá no conteúdo para ver. Ai, ai, onde é que tá? O triangular tá aqui. Tá aqui. Vou dar uma olhadinha rápida no início aqui. Porque se eu errar o início, eu erro tudo. Já, já. Aham, já tô vendo aqui, meninas. Já tô olhando aqui, tô fazendo a minha cola. Sai do meio mesmo, tá? Bem no centro. Saí do centro, e agora? Agora eu venho
em que... você pode virar também, né, a agulha para não pegar o tecido, que a gente não vai pegar o tecido. É no primeiro mesmo. Deixa eu ver. Sim, sim. Isso. Primeiro, tá. Então é isso, tá certo. Então vou pegar aqui, ó. A mesma coisa que aqui o do nó, tá? Que a gente fez aqui do nó. Nós vamos pegar os elos internos, ó. Aqui de dentro, no primeiro elo mesmo, tá, meninas? É no primeiro elo, ó. Pego aqui dentro, ó. De dentro da direita e o de dentro da esquerda, tá? Passo a linha, ó. E volto. Só que quando eu volto aqui, meninas, ó, eu vou voltar e eu vou fazer a ideia do ponto corrente, que é o quê? Eu vou voltar aqui por dentro, bem abaixo da linha, ó. Quer ver? Ó, eu vou voltar aqui, ó, bem abaixo da linha. Ó. Abaixo da linha. Pronto. E agora, vou repetir o processo. Venho aqui dentro, né, na parte do elo da corrente, o fio interno, ó. Volto. É muito lindo esse ponto, né? Lindão. Esse não estava muito eu não estava muito preparada, porque ele estava aqui, mas ele não estava para essa aula. Talvez eu fosse explicar na outra aula. Estava esperando a Laucíria vir para a aula, mas não tem problema. Ó. Estão entendendo, meninas, como é que é? Deixa eu só tirar aqui esse meu vídeo colinha. Aqui. Deixa eu ver. Não sabe fazer esse, Drica? Tenho aula de passo a passo, Drica. Eu acho que você já assistiu essa aula, ou será que você não viu ainda? Não sei, mas eu vou deixar depois a videoaula, tá bem legal. Porque com a videoaula eu fiz o seguinte, eu coloquei pedrinha no meio dele. Coloquei pedraria. Ficou bem legal. E agora vem, gente, olha que lindo. Ele vai formando, por isso que é triangular ou triplo. É que tem uma terceira corrente, um terceiro ponto corrente, que acaba formando esse triângulo, né? Um terceiro ponto corrente entre as bases, né? Dessa corrente que a gente fez. É lindo, lindo. Esse ponto é lindíssimo. Lindíssimo. Então, ó, vou mandar um beijo para a Laucíria. Eu sei que ela não está aqui na aula, mas depois talvez ela assista. Que ela que lembrou. Prof, não colocou ainda no pano de pontos o ponto corrente triangular. Foi a Lau que lembrou, hein? Um beijo. Olha, para todas as meninas aí, hein? Fátima, Alessandra. Meu Deus, tanta gente, a Ingrid. Eu tô falando os nomes, não quero falar o nome, que depois eu esqueço o nome de alguém, vai ficar sentida comigo, né? Mas viu, todas vocês moram aí no meu coração, hein? Cada uma de vocês que passa aqui pelas aulas de quarta-feira. É muito bom ter a companhia de vocês. Estamos quase acabando. Agora vamos ver como que fica lá no finalzinho, né? Agora aqui no finalzinho, ó, você pode acabar aqui no último elozinho de corrente, ó. Passa aqui, pode deixar e acabar aqui, tá? Como pode completar mais um pouquinho, ó. Posso completar mais um pouquinho, fazer mais um. Ó, faço mais um. Vou aqui nessa haste aqui da corrente invertida, né? Posso fazer assim.
É que vai ficar menorzinho um pouco, tá? Mas venho aqui, faço um último pontinho. Nem chegou a dar o tchananã no degradê, né? O tchananã do degradê nem deu, ó. Ficou uma cor só. Eu queria que tivesse ficado degradê aqui, mas não ficou não. A minha ideia era que aqui tivesse ficado degradê, tá? Mas olha que ponto bacana, meninas. Olha aí, parece um coraçãozinho, né? Olha só. Viu que lindinho? Parece um coração. Ó, esse é o ponto corrente triangular. Olha aí, ó. O aspecto dele é muito lindo, hein? Muito legal. Beleza! Colocamos aqui então, né? Ó, aí para vocês, ó. Quem quiser copiar, não copiou. Ponto corrente pespontado costurado. Ponto corrente amarrado. E o ponto corrente triplo ou triangular. Muito show, né, Drica? Acho que o ponto de base não pode ser pequeno, porque o triângulo não aparece bem. Ah, você diz o ponto de base, que é esse primeiro aqui? Marluce, disse isso para mim. É porque, na realidade, Marluce, vou dizer para você, tá? Quanto mais regular o tamanho do ponto, melhor. É, sim, sim. O que dá para fazer, se você quiser fazer ele mais alongado, é começar no segundo elo, abraçando já o segundo elo, tá? Ao invés do primeiro, tá bom? Vale dar uma olhadinha lá na aula. Eu vou deixar depois o link no fixário, no comentário fixado, tá? Para vocês olharem, desculpe, essa aula, tá bom? O comentário fixado vou deixar. Tá, meninas? Alguma dúvida da aula de hoje? Aproveitem para perguntar. Sugestões de ponto para a próxima aula? Vocês querem alguma variante que eu não trabalhei ainda? Vão colocando aí. Tudo certinho? Já vou virar para mandar um beijinho para vocês, para a gente se despedir, desejar uma linda semana, né? Que a gente sempre faz aqui no nosso canal. Tá tudo perfeito, que bom, coisa boa. Então vou aqui já me movimentar um pouquinho, movimentar a luz, para a gente ir se falando, né? Coisa boa. E o pano de ponto, ó. Esse aqui, não, cadê? Esse aqui que é o 1, né? Ó. Quem não conhece a playlist, gente, pano de pontos 1, ó. Esse aqui, tá? Pano de ponto 1. A playlist tá na descrição. Pano de ponto 2, ó. Playlist tá na descrição. E agora começamos o pano de ponto 3. Não sei quantos que a gente vai... Opa! Não, caiu um pouquinho. Agora voltou. Ó, meninas, esse aqui então é o nosso pano de ponto 3, né? Que a gente começou. Vamos ver agora a quantidade de pano de pontos, né? A gente vai conseguir finalizar essas variantes. Eu achava que ia ser um pano de ponto só, achava que ia ser um só, já estamos no terceiro pano de pontos. Meu Deus do céu, é coisa, né? Hein? Então a gente vai, na próxima quarta-feira, continuar com esse desafio, tá? Eu espero que vocês tenham aí gostado. Deixa eu ver aqui como é que tá o chat. Dúvida nenhuma. Beleza. Então, desejo uma ótima semana para vocês, uma noite de sono reparadora, muita saúde, alegria, né, e paz nos nossos corações. Que a gente possa estar na próxima quarta-feira. Qualquer coisa, tem o nosso grupo do WhatsApp da turma, né?
tá? Quem quiser entrar pode mandar um e-mail para mim, que não está no grupo ainda, eu mando o link do grupo, tá? Não deixo o link público, porque senão tem gente estranha que entra para fazer bobagem, divulgar jogo, eu não gosto. Daí fica bem complicado. Então, é um grupo aberto, tá? Quem quiser participar, manda um e-mail aí que eu mando o link do grupo. Obrigada, Drica, pela presença. Obrigada, Marluce. Obrigada, Claudete. Muito obrigada a todas vocês. Olha, a Ivoneide, né? Margarida. A Ivoneide, cadê ela? Tá aqui bem. A Zilma. Olha aí, quanta gente linda. A Ivoneide, que entrou aí, me ajudou com a imagem. Obrigada, viu? Beijo grande. E quem gosta do meu jeito de ensinar, e estiver assistindo aí o canal por causa de bordado com brilho, tá? Que gosta do meu jeito de ensinar, do meu jeito de explicar, tem o meu curso, hein? Vai se preparando aí para as festas de final do ano, para bordar o brilho na sua própria roupa, para bordar a sua fantasia, se você gosta de carnaval, ou Halloween, ou para fazer até um produto de figurino de dança para vender, né? Tem o curso, tá? Meu curso, muito show para quem quiser se desafiar aí no bordado com lantejoulas de paetês. O link está aqui na descrição, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau. A pena quando. Tá, a Claudete colocou ali, ó, pena quando termina. É uma pena mesmo, mas sempre tem mais, né? Tá? É para dar um gostinho de saudade para a próxima semana, Claudete. Beijinho.